Sejam bem-vindos à grande conferência dos 70 anos da APCMC. Hoje é um dia especial, para além daquilo que já é hábito fazer-se no primeiro dia da Feira Concreta, uma grande conferência onde procuramos tratar daqueles assuntos, daqueles temas que são mais atuais e também dos temas que mais interessam dentro do nosso setor, nomeadamente na relação entre fabricantes e distribuidores de materiais de construção. Esse é um hábito que já foi adquirido e que também é uma ocasião para celebrarmos juntos aquilo que é a longevidade, a resiliência das empresas associadas com a atribuição das distinções de mérito comercial e associativo. Este ano, por ser o ano dos 70 anos, também temos uma coisa um pouco diferente, que é um apanhado com os principais eventos, momentos da vida da Associação ao longo destes 70 anos. E, portanto, eles estão num livro cuja edição 0.0 ou 1.0 ficou pronta a tempo da grande conferência. A edição do livro é um bocadinho mais, eu diria, um bocadinho melhor, com capa melhor, e será depois distribuída a todos, mas este era o momento para assinalar e para ficar com todos esse apontamento daquilo que é a vida, ou que foi a vida da Associação nestes primeiros 70 anos. Desejando a todos uma boa conferência, eu passava a palavra ao Presidente da Direção, Dr. Carlos Rosa, para fazer a abertura desta conferência. Obrigado. Então, bom dia a todos, caros oradores e participantes no debate, caros colegas comerciantes, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria, em primeiro lugar, de felicitar a Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção, a APCMC, pelos 70 anos de atividade, pois desde 1954, já lá há muito tempo, que representa e defende os interesses dos comerciantes independentes de materiais de construção. São muito tempo, 7 décadas, a defender os compromissos, e com o compromisso de diálogo e de transformação que fizeram desta associação uma referência no setor dos materiais de construção, quer cá em Portugal, quer onde estamos representados nas nossas confederações europeias. E, em nome de todos, fazer também um especial agradecimento aos colaboradores que também ao longo destes anos fizeram aqui um papel fundamental. Nós somos a direção, mas no dia-a-dia alguém garante que tudo acontece, que tudo se resolve, que há resposta para todas as questões, e soubemos como isso foi difícil ao longo destes 70 anos, uns momentos mais difíceis, outros momentos menos difíceis, mas sempre com uma heroica missão de fazer as coisas bem feitas e chegarmos onde estamos neste momento. Portanto, eu pedia aqui uma salva de palmas para a equipa do dia-a-dia da associação. Felicito também todas as empresas e empresários que hoje aqui vamos homenagear e que se destacam pela longevidade das suas organizações, completando 25, 50, 75, e também vamos ter aqui empresas que celebram ou celebraram já os 100 anos de atividade. Hoje reunimos aqui não apenas para celebrar o passado de 70 anos, mas também para refletir e debater os desafios de futuro. Peço desculpa, eu estava a dizer que hoje estamos aqui para celebrar os 70 anos, mas também para refletir sobre o futuro. Neste contexto, escolhemos aqui um tema atual, de enorme relevância, que é a inteligência artificial a transformar o comércio de materiais de construção. Vivemos uma rápida mudança, todos nos apercebemos disto. Os ciclos de inovação cada vez são mais curtos, cada vez há menos tempo para acompanhar a mudança.
ou mudamos em cima da mudança, ou já estamos, já passou o tempo, já ficamos para trás. E a integração de tecnologias, como a inteligência artificial, não é apenas uma tendência, mas é, então, uma obrigação. Tem que ser. Só assim podemos ser competitivos, eficientes e até poder inovar. Para nos ajudar a refletir sobre este assunto, temos connosco o professor Bernardo Almada Lobo, que é um especialista em inteligência artificial, que, para além da investigação académica, tem uma forte ligação às empresas. Muito obrigado, professor, por aceitar o convite para estar aqui connosco. Vale a pena recordar que este projeto nasce numa necessidade. Porque é que nasce a associação, na altura Grêmio, ainda nessa altura, a legislação era assim que indicava, na altura ainda Grêmio, porque não havia, digamos assim, grande respeito por este setor da distribuição. Havia os fabricantes, que era muito importante, e com mérito, obviamente, que investem para criar produtos, e havia depois os aplicadores, os construtores, e o comerciante era ali um pouco um facilitador mal pago e mal valorizado. E pronto, e um grupo de empresários, pois claro, juntou-se e criou então o tal Grêmio do Comércio de Materiais de Construção, aqui no Norte, e pronto. E lá iniciou com o objetivo de defender então a distribuição em 3 níveis: fabricante, distribuidor e aplicador ou construtor, o que é que seja. Portanto, e daí tem vindo, eu diria que no dia de hoje estamos na mesma. Portanto, continuamos a precisar defender este nosso interesse, este nosso lugar, e portanto só o podemos fazer se estivermos juntos e a pensar também juntos. E nessa perspectiva, teremos aqui hoje uma mesa redonda que vai debater a criação de valor, porque eu penso, acho que todos pensamos, estamos todos de acordo, que ou criamos valor ou estamos lá a fazer alguma coisa, então não precisamos lá estar. Quer o fabricante pensa isso de nós, quer nós pensamos como é que devemos de fazer isso para também nos distinguirmos dos outros e o cliente ter a preferência, preferirmos a nós em relação a outro eventual concorrente. Portanto, a criação de valor é a chave, talvez, para estarmos todos alinhados no mesmo objetivo, diria assim. E para isso, para moderar aqui esta conferência, esta mesa redonda, vamos ter Baiano. Portanto, a Carolina, que não sei onde é que está aqui na minha frente, precisamente. Portanto, temos aqui a Carolina, que é, enfim, para explicar também o que é o Xiang. O Xiang Merchants é uma ideia que já vem na nossa cabeça há muito tempo, agora, mais recentemente, conseguimos pôr em prática. É uma ideia que já está desenvolvida em Inglaterra e na Bélgica, já temos as nossas congêneres com os Xiangs, precisamente para preparar as gerações que estão a entrar nas empresas para o futuro. Pois nós sabemos também, há bocadinho falavam aqui com o professor Bernardo Almada Lobo, os problemas que temos no nosso setor, quantas empresas não têm plano de sucessão, quantas empresas porque não têm futuro, porque os filhos não têm sucessores, depois vendem as empresas ou elas acabam por fechar. Portanto, aqui o Xiang Merchants é uma organização dentro da associação com bastante liberdade, faz eventos, com bastante autonomia, que procura precisamente acolher os mais jovens que estão nas empresas para se prepararem, para, por um lado, também ter um gosto especial por esse papel dentro das empresas e depois também procurar, enfim, preparar-se melhor para desempenhar funções de responsabilidades no futuro. Mas já vamos então aqui ouvir, portanto, e a Carolina está aqui, falo na Carolina, mas há aqui mais IEMs na sala, felizmente, há aqui mais IEMs na sala, mas falo porquê? Porque este papel é importante. Nós, pela primeira vez, trouxemos o Xiang para as nossas atividades, pela primeira vez, nesta conferência. Já temos trazido para outros eventos. Ainda há pouco tempo, o último evento que houve do Xiang foi precisamente uma parceria com as empresas familiares, um fabricante de argamassas, portanto, e teve, não sei, Carolina, ajuda quantas pessoas, o Carlos é presidente também do Xiang, quantas pessoas é que tiveram 30 ou 40 jovens, portanto, já estamos a ver que ainda não estamos, enfim, não queremos, mas já não estamos tão longe assim, ou pelo menos já não estamos tanto no início. Portanto, o objetivo então é que nesta mesa redonda, pois, quer fabricantes, quer comerciantes,
depois alinhem a sua linha. Vamos ver, não é? Vamos tentar que isso aconteça, mas no fundo, o que é que cada um espera do outro? O que é que o comerciante espera do fabricante? Ou como é que o comerciante acrescenta valor à marca do fabricante? E por outro lado, se calhar, o fabricante tem uma ideia de como é que gostaria que o comerciante acrescentasse valor às suas marcas. Portanto, isto é por aí. O objetivo final é que a gente consiga perceber que estamos todos do mesmo lado e é assim que queremos continuar, é assim que queremos tratar também do nosso futuro. Um outro aspecto que hoje vai aqui ocorrer, e não podemos deixar de reconhecer quem faz as coisas bem feitas, quem faz a diferença, e nessa perspectiva, ainda na agenda desta manhã, que vai ser muito curta, vamos entregar o prémio da melhor exposição de cerâmica, banho e cozinha 2024. Acho que é uma forma de acrescentar valor às marcas e ter uma boa exposição. Inovadora. O arquiteto chega a uma loja e quer ver coisas novas, o cliente chega a uma loja e quer ver as coisas novas. Muito agradecemos também à Reset, que patrocinou este evento, e aos júris, composto pelo professor Filipe Sampaio Rodrigues, pela Elizabeth Ferreira e pelo arquiteto Pedro Ferreira e penso que estão cá na sala. Bom, caros colegas, já me aproximo do fim e, portanto, a APCMC continuará a ser uma voz ativa, vamos estar unidos, promovendo o diálogo e apoiando as empresas do setor na transformação que vamos assistindo. Convidamos todos a dar a sua opinião, não só aqui nesta sala, porque vão poder participar e interagir. Vamos ver se isso não ocupa muito tempo. Os moderadores depois já têm disponível este tempo, mas é possível colocar questões aqui à mesa. Portanto, é muito importante, quer aqui, quer fora daqui, a vossa participação. Ou pessoal, ou ao telefone, ou por e-mail, ou por sugestões, por favor. A associação não tem graça nenhuma se os associados estiverem num sítio e os dirigentes e os não sei quem, não sei o que mais estiver do outro. Estamos todos juntos, ou isto não tem graça nenhuma. Portanto, por favor, o vosso contributo é fundamental para os próximos 70 anos. E muito obrigado por fazerem parte desta história e que os próximos 70 anos sejam tão empolgantes e tão marcantes como os foram até agora. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Passava agora a apresentar o palestrante de hoje, o professor Bernardo Sobrinho Simões de Almada Lobo. É professor catedrático de Engenharia e Gestão Industrial na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e na PBS, Porto Business School, da qual fui membro do Conselho de Curadores da Fundação Belmiro Azevedo, cofundador e partner da empresa de avanço Analytics LTP Labs, que é um spin-off da FEUP e do Inesctec. Conta com mais de 100 colaboradores. É também advisor, board member da Explorer Investments, penso que é uma gestora de ativos conhecida em Portugal. E foi administrador do Inesctec Tecnologia e Ciência entre 2015 e 2021, coordenador do seu Centro de Engenharia e Gestão Industrial em 2009 e 2015, foi membro do Conselho de Representantes da FEUP em 2014 e 2017. É licenciado em Gestão e Engenharia Industrial pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e com a classificação de 18 valores, parabéns, recebeu o prémio António Almeida e Fernando Simão. Muito bem. Frequentou em 2001 a Technische University Eindhoven, doutorado em 2007 e agregado em 2006 em Engenharia e Gestão Industrial pela Universidade do Porto, tendo sido investigador em 2006 na Sloan School of Management e no Operation Research Center of Massachusetts Institute of Technology. Desculpa, são os dois muito bem dito. Fez também recentemente o Advanced Management Program no INSEAD em 2001. A sua área de atividade é Business Analytics e Artificial Intelligence. Investiga, desenvolve e implementa modelos e métodos analíticos para suportar a tomada de decisão, resolvendo problemas de gestão em vários domínios: indústria, bens de consumo, retalho e transportes, com enfoque especial na gestão de operações e no interface de operações de marketing. Coordenou e participou em mais de 300 projetos de desenvolvimento, consultoria e investigação financiados por entidades privadas, agências de ciência de diversos países, Comissão Europeia e organismos regionais. Publicou mais de 100 artigos científicos, sendo coautor do livro Analytics Sanduíche, vale a pena comprar, já comprei, agora. Bringing People
and Artificial Intelligence Together to Unlock Business Value. Orientou mais de 20 teses de doutoramento e é cofundador e primeiro coordenador do Grupo de Trabalho Europeu em Dimensionamento de Lotes de Produção. Muito bem, muito obrigado, professor, por vir cá e vou-lhe dar a palavra. Uma salva de palmas para o professor. Muito bom dia a todos. O Carlos talvez não saiba que há uma funcionalidade no ChatGPT de se humanizar. Portanto, eu poderia tê-lo feito. Eu tenho muito gosto em me associar a um aniversário especial, em que, de facto, vamos estar aqui não só a olhar para o AI, mas a forma como todas estas buzzwords podem ajudar as empresas do setor a manterem-se competitivas. Há todo um track record, há um historial como o Carlos falava, de se acrescentar valor aos fabricantes, tentar acrescentar valor aos clientes, mas de facto a pergunta que temos que responder é porque é que nós nos precisamos de transformar. Quais são as oportunidades / ameaças que o setor tem pela frente e que vai precisar da inteligência artificial. Eu te digo mais, espero que consiga entregar, no fundo, este caderno de encargos. O IA não vai diferenciar, o IA vai ser um requisito obrigatório, vai ser um enabler, como vamos ver daqui a pouco. Portanto, Carlos, muito obrigado pelo convite e pela audácia, e vamos ver como é que vamos fazer isso. Portanto, aqui, fiquei só com uma ideia antes de ir ao tema da inteligência artificial, que as ameaças neste setor de distribuição são comuns a outros setores. Portanto, a probabilidade ou a atratividade de um fabricante poder se vir a verticalizar, poder ter aqui diferentes práticas no mercado, toda a mais-valia da capilaridade com que estas empresas acrescentaram valor no mercado. Sabemos que as empresas de grande distribuição estão a conseguir trabalhar essa temática da proximidade, da capilaridade, até da expertise, vamos ver como, e portanto o setor vai ter que se reinventar e vai ter que ir atrás dessas tendências e vamos ver como é que o IA poderá ajudar para essa finalidade. Portanto, vamos então ver por onde é que vamos, só começar rapidamente por uma breve justificação. Sempre que falamos em inteligência artificial, de uma forma muito lata, nós estamos a falar de uma capacidade de processar informação e adaptarmos ao meio ambiente. Claro que quando pensamos depois em tarefas desempenhadas pelo humano, estamos a falar em tarefas de identificação, de aprendizagem, de planeamento, de criatividade. E temos aqui uma panóplia de tecnologia. Claro que nós hoje, certamente a maioria dos presentes já usou o ChatGPT da vida e ficamos a achar que o IA é só o IA generativo, em que geramos alguma coisa. Geramos texto, geramos imagens, geramos vídeo, geramos som. Mas há todo um IA analítico, que até é o IA que está a ser mais usado como forma de diferenciar depois as empresas do setor. Claro que qual é aqui a proposta de valor? Nós vamos falar muito de temas de eficiência, isto é, entregar o mesmo com menos recursos, sejam eles recursos financeiros, logísticos, humanos. Vamos falar de temas de produtividade, com os mesmos recursos, como é que eu consigo entregar mais, mas também vamos falar de temas de desempenho. Como é que eu consigo ter o melhor desempenho? E o melhor desempenho não se esgota apenas na conta de exploração. Há desempenhos de pegada, há desempenhos de sustentabilidade, há desempenhos da forma como eu estou a gerir o meu talento. Portanto, há aqui várias dimensões que eu gostava que não ficassem com a ideia que é apenas o PNL e a margem, que claro que nos motiva diariamente. E portanto, há aqui um conjunto de tecnologia, algumas mais generativas, outras mais analíticas, nem todas estão exatamente no mesmo ponto de maturidade. Isto vai ser algo interessante. Portanto, nós tivemos muitos anos, até novembro de 2022, tivemos a tentar sermos cada vez melhor a detectar padrões, a tentar perceber quais são as features, os atributos que nos pudessem ajudar a estimar, prever melhor. E o estimar e prever melhor pode ser prever
o que é que o meu cliente pode vir a querer. Pode ser prever se eu vou ter ou não uma ruptura no futuro. Mas estávamos muito focados em analisar históricos e a detectar padrões. O que aconteceu depois, isto era chamada a segunda onda do IA, o que aconteceu mais recentemente é que nós passamos, muito até pela IA generativa, não a detectar padrões, mas a gerar padrões. A gerar padrões. E a gerar padrões, por vezes, sem precisar de um histórico. Isto é, nós só temos, em muitas situações, que dar as regras do jogo e nós conseguimos gerar novos padrões com agentes e só tenho que recompensar ou castigar o meu agente e ele vai aprendendo. O ChatGPT foi desenvolvido com base numa rede neuronal com uma tecnologia que se chama Reinforcement Learning, que é o que vem aqui, é muito parecido com o que vem aqui. Eu começo a ter um agente que está a gerar um padrão e vou sinalizando se ele está em um caminho certo ou não, sem olhar para um histórico. Só estou a dar aqui as regras do jogo e consigo que ele vá aprendendo. Pode ser mais ou menos supervisionado pelo humano, mas ele vai aprender. Há aqui um ponto importante também. Nós ainda temos, felizmente, o humano no loop. Eu vou voltar a este assunto daqui a pouco, porque neste momento é o humano que ainda define o joystick. O humano pode definir se quer aumentar o nível de serviço do canal A, ou se quer aumentar a margem de preços do cliente B, ou se quer ativar aqui uma campanha de compra para conseguir chegar a um rapel ou um desconto com o fabricante. Vamos ver que as próximas gerações do IA, o humano, em alguns casos, não vai estar no loop. Muito bem, mas isto tudo, porque é que houve esta explosão do IA generativo e do ChatGPT? Na base está um modelo fundacional, que foi treinado com um grande conjunto de dados e que é agnóstico ao domínio. Portanto, nós já tínhamos, antes de novembro de 2022, quando o OpenAI lançou o ChatGPT, nós já tínhamos modelos de conversação ou de processamento de texto, ou de interação texto para texto, mas em domínios aplicados. O que o ChatGPT trouxe foi um modelo muito aberto, fundacional, que permite ser usado em qualquer tipo de domínio e que permite fazer coisas que certamente todos farão no dia-a-dia, que é perguntas e respostas, sumarização, geração de ideias, a identificação de sentimentos. Tudo isto pode ser feito, mas fiquem com a ideia que isto é multimodal. Nós temos a usar muito só texto e a maturidade mais elevada é texto para texto, mas, por exemplo, o tema de texto para código já está com uma maturidade muito elevada, o que dá a pensar que nós não vamos precisar de programadores, se calhar, no futuro. Isto é, eu já não preciso de programar, eu tenho uma forma rápida de gerar código a partir de texto. Tenho uma forma rápida de gerar imagens a partir de texto. Texto para imagem, imagem para texto. Texto para som, som para speech, não é? Para discurso, discurso para texto. Portanto, está a avançar a uma velocidade muito, muito interessante. E isto, reparem que a maioria das aplicações que nós vemos aos dias de hoje, ainda estamos na parte inicial. Estamos no primeiro estado. Muito chatbot, muita gestão do conhecimento, isto é, eu tenho N tipo de relatórios, reports, e eu coloco numa aplicação central e tenho toda a minha área, democratizo o acesso aos dados. Portanto, tenho todos estes relatórios e dados financeiros, tudo no mesmo sistema e consigo que toda a gente esteja a interagir com dados não estruturados em texto e com dados estruturados transacionais que tenho nos vossos sistemas e no ERP, rapidamente chegar ao mesmo tipo de informação. Tenho aqui um caso de 80 equipas no mundo inteiro de marketing, uma empresa muito grande, que usam todo agora o mesmo sistema para montar cada um com os seus PDFs. Mas estamos ainda muito presos à gestão do conhecimento, à produtividade individual. Portanto, nós usamos o ChatGPT para sermos mais rápidos e na interação com o cliente, e muito cliente B2C, não é? Aliás, uma das ameaças que há pouco não falei é que o setor da distribuição moderna trabalhou durante algum tempo muito bem no B2C e está agora a acordar para o B2B. E isso é um desafio grande, até porque esta ponte, esta fronteira entre o B2C e o B2B, com o AI, fica muito difusa. Penso que vamos ver. Mas só aqui um exemplo interessante, e no outro dia estava numa sessão com um retalhista não especializado na parte alimentar, eles estavam todos muito satisfeitos com o nível, com a experiência do cliente em loja, e era um evento até para promover isso, com os colaboradores internos, eram mais, não sei, uns milhares, e eu o que fiz, fui ao portal da queixa e extraí
umas largas centenas de queixas, 700 queixas, e usei o ChatGPT só para me fazer aqui um sumário dessas 700 queixas no portal da queixa. Provavelmente não vem aí, mas quais são as principais reclamações no portal da queixa sobre a experiência do cliente ou do consumidor em loja? E de repente eu tenho 700 queixas que são, num segundo, são respondidas e percebo logo o que é que está a acontecer. Eu até pedi, fiz um prompt que pedi para ser elegante na resposta, para não usar vernáculos que estava à frente das pessoas, com depois vais fazer alguma cerimónia. E portanto, falta de produtos em promoção, falta de funcionários, vender caixas, geração de filas enormes. E para tudo isto, de repente, eu posso passar de dados não estruturados para dados estruturados. Isto é, eu posso tabular. Eu posso pedir ao ChatGPT dizer, agora, por favor, coloca-me numa tabela por tipologia de não conformidade o que é que está a acontecer com a experiência do cliente na minha loja. E qual é a tendência. E qual é a geografia onde isto está a ocorrer. Portanto, há aqui, de repente, um salto brutal de usar dados não estruturados. Quando eu digo dados não estruturados, são estes dados de texto, informação, mails, quantos mails trocam com os vendedores, com os clientes, e usar essa informação para enriquecer a nossa base de dados mais transacional. Vejam aqui este exemplo. Eu tenho aqui um pedido, peço a um fornecedor de serviço de transporte a melhor oferta para um seguinte transporte, quero ir daquele sítio para outro sítio, com este tipo de pacote, de paletização, tudo isto, e reparem, e tenho o AI a olhar para o e-mail de uma forma automática e a conseguir identificar campos de quem foi o mandante, consignador, consignatário, qual é a data, e depois coloco isto de uma forma automática numa tabela e já estou aqui a processar. E, portanto, vamos ter que começar a vasculhar os e-mails de toda a gente para conseguir fazer isto. Há uma informação super rica para conseguir acrescentar valor e no fundo, detectar a informação. Mas vejam este exemplo. Há exemplos que dão que pensar, e até para este setor, como de repente a inteligência artificial pode mesmo ser disruptiva e já não é um tema só de eficiência. Vejam este caso que me parece interessante. Eu tenho uma bicicleta e quero baixar o assento da bicicleta. Reparem, eu coloco uma imagem e texto ao mesmo tempo. E o ChatGPT começa-me a dizer onde é que está localizado o assento, como é que eu devo fazer para conseguir baixar o assento. E diz, se tiveres uma caixa de ferramentas, por favor, indique-me, é aqui que eu devo fazer? É esta a alavanca? Não é ali a alavanca, porque começa a me dizer, eu digo, ok, eu tenho aqui o manual de instruções, injeto o manual de instruções, tenho esta caixa de ferramentas em casa, tenho aqui alguma ferramenta que possa usar para essa finalidade? Eu identifico-me qual é a ferramenta que eu tenho que usar e eu vou usar essa ferramenta. Reparem, isto é altamente disruptivo porque muito do retalho especializado passou de uma situação em que tinha muito stock, como sabem, na loja, para ser só quase uma espécie de um showroom em que nós vamos à loja para falar com um especialista para nos aconselhar e para nos, como o Carlos dizia, para nos pôr a par das novas inovações. A questão que se coloca é se eu vou precisar desse especialista no futuro, porque eu vou ter o especialista no meu telemóvel. E, portanto, como é que nós vamos conseguir puxar o nosso cliente à nossa loja, sabendo que ele não precisa de fazer? Portanto, é preciso reinventar claramente isto vai acontecer e nós vamos ter especialistas em todo lado. E, portanto, o AI generativo, só para avançar, muito à volta do customer service, ganhos na parte de sales and marketing, no desenvolvimento de software. Mas, de facto, há uma área em que, se calhar não vão ver, mas há uma área em que o AI generativo não é suficiente. Tudo tem a ver com gestão de estoques, inventário, fluxos logísticos. Não é suficiente o AI generativo. Tem que o AI analítico tem otimização, previsão e outro tipo de simulação e outro tipo de tecnologia. E, no fundo, fiquem só com a ideia que aquilo que queiram usar é uma pequena gota de um oceano muitíssimo mais largo da inteligência artificial.
E de facto é preciso um framework para que as empresas deste setor possam tirar partido de toda esta tecnologia. Nós, na base, todos nós, os empresários que estão aqui, gerem a sua organização com base em indicadores, KPIs. Imagina que eu pego aqui num indicador de gestão de stocks e quero perceber qual é a cobertura que eu tenho num determinado tipo de produto e qual é o nível de serviço desse produto. Estou aqui na parte descritiva. Eu tenho um conjunto de indicadores, tenho alguns dashboards. Aqui o desafio é a enxurrada de indicadores que nós recebemos todos os dias, já nem sabemos bem para onde é que devemos olhar. Mas pronto, mas no fundo temos aqui a parte descritiva, com os Power BI e dashboards da vida. Já agora, este descritivo leva-nos aqui a um desafio muito grande da coragem. Nós estamos muito presos ao histórico. Nós estamos muito presos à margem que tivemos no passado, à cobertura que tivemos no passado. E devemos fazer isto muito mais de base zero. Depois temos a parte de diagnóstico. Eu quero perceber porque é que, de repente, eu estou com excesso de estoque numa tipologia de produtos e estou com falta ou com ruptura noutra tipologia. E aqui na parte de diagnóstico, eu já estou a relacionar um conjunto de alavancas, de fatores, com a variável de saída. E já estou a tentar perceber o que é que, em termos estatísticos, está a contribuir para isto. É o quê? Foi uma campanha na compra? Foi a concorrência? Tive algum problema de fornecimento? Tive aqui um pico na procura? Tudo isso entra aqui. Mas quer no descritivo, quer no diagnóstico, eu estou a olhar pelo espelho retrovisor. Eu começo a antecipar o que é que vai acontecer no futuro com o mundo preditivo. Em que começo aqui a tentar perceber como é que o meu estoque vai evoluir ao longo do tempo para depois tomar decisões. E as minhas decisões podem ser, bem, estou no fim do ciclo de vida deste produto, deixa-me lá fazer um desconto de preço ou tentar empurrar ou que venha aí um novo produto. Mas esta jornada é fundamental de ser percorrida. Deixem-me dar aqui um exemplo diferente, mas que vão perceber. Imaginem que eu tenho uma empresa que gera 80 centros comerciais e tenho 8.000 lojistas, inquilinos. Como é que eu posso usar isto para conhecer melhor o meu inquilino? Na parte descritiva, eu posso tentar perceber como é que estão as vendas, como é que está a saúde do meu cliente, do meu inquilino. Será que fazem isso no vosso setor? Será que sabem qual é a saúde do vosso cliente? Preocuparem-se mesmo, serem customer-centric. E porquê que isto é importante? Até porque as rendas, como sabem, são em função, tem uma parte variável em função das vendas do lojista. Mas por um diagnóstico, eu posso querer comparar as vendas e perceber porque é que aquele lojista ou aquele inquilino daquele setor de atividade está acima ou está abaixo relativamente ao que seria expectável e quais são os drivers que estão por trás disso. Por exemplo, imaginem aqui no Norte Shopping, a entrada da Primark provocou um abalo muito grande nas empresas. Houve empresas que beneficiaram brutalmente, houve outras que tiveram uma queda abrupta, porque o posicionamento e o tipo de pessoas que passaram a circular no Norte Shopping mudou de uma forma significativa. E será que eu posso, depois, na parte preditiva, prever qual é a probabilidade de vir a perder o meu lojista? Isto é, de ele não conseguir honrar com a renda, dele abandonar? E depois, na parte prescritiva, o que é que eu posso fazer na parte prescritiva? Posso fazer uma recomendação de uma localização e mudar o sítio, posso mudar o tipo de preço da renda. Há aqui um conjunto de situações, por exemplo, no caso do Norte Shopping, que era aquela zona mais elitista, com as marcas a meio, onde estão as marcas melhor para dizer, que tentaram segmentar um centro comercial em duas coisas completamente diferentes. Será que estão a segmentar a vossa base de clientes? E estão a dar serviços diferentes aos vossos clientes? Muito bem. Agora, casos de uso que se colocam aqui no setor. Há casos de uso que têm muito a ver com proveitos, com revenue, em que nós queremos garantir a liderança do preço, melhor oferta, melhor a rede. Há outros que têm mais a ver com a eficiência operacional. E há aqui um conjunto muito grande de casos de uso. Não é preciso reinventar a roda, já se faz. De como é que eu consigo, com Customer Analytics, conhecer melhor o meu cliente? Eu vou aprofundar isto. Como é que eu consigo otimizar as minhas promoções? Como é que eu consigo, sabendo que tenho pouco espaço de prateleira e tenho pouco espaço na minha loja, como é que eu sei qual é a gama ou o sortido mais adequado para aquela loja, naquela região, para aquele tipo de cliente? Tudo isto já existe em casos. E depois na gestão de eficiência, gestão de inventário, de compras, a forma como eu faço o check-out, toda a área de People Analytics e incentivos. Será que as minhas forças de vendas têm os incentivos adequados? Tudo isso eu posso usar a AI Analytics para conseguir tomar melhores decisões. Mas gostava de me focar aqui um bocadinho na parte do conhecimento do cliente, porque me parece que o setor ainda não conhece verdadeiramente o cliente. Eu estou a pôr a foice essencial alheia, mas comparando com o B2C, e eu estou envolvido em muitos projetos de personalização, isso é no setor B2C, em vários verticais. No fundo, estamos aqui a falar de conhecer a base de clientes, já vou lá.
Será que eu consigo estimar qual é a propensão de cada um dos meus clientes me vir a abandonar? Será que eu sei o lifetime value? Quanto é que vale aquele cliente? Qual é a minha cota daquele cliente? Para cada cliente não é saber quanto é que eu vendo. Isso não me interessa. Interessa-me saber qual é o potencial daquele cliente e qual é o meu share of wallet daquele cliente. E, portanto, na base, por exemplo, de uma segmentação, não vamos usar segmentação ABC. ABC é anos 80. A ABC é com base no volume, na importância, na margem. Isso não está a captar o comportamento do cliente. Eu tenho que conseguir perceber como é que eu consigo olhar para o comportamento do cliente. Claro que tenho ali uma parte de volume e margem, mas tenho muito mais. Tenho o tipo de produtos, tenho que atributos é que me caracterizam. Qual é a exclusividade, por exemplo, que eu tenho de alguns artigos que aquele cliente leva. Eu tenho que fazer cluster de clientes e até posso fazer outra coisa, que é cluster de cliente-produto. Já não é só cliente, é cliente para aquela tipologia de produtos. Como é que eu faço estes clusters? É fundamental. Até eu posso colocar aqui os atributos de serviço. Dou crédito, não dou crédito. Qual é o lead time? Como é que eu me estou a diferenciar? Eu tenho que fazer um clustering muito mais obcecado pelo comportamento do cliente. Seja ele B2B, seja ele B2C. E depois tenho que, se fizer bem o clustering, eu tenho que passar numa lógica de cost plus, que é o que se usa muito. Eu tenho estes custos do fabricante, ponho-lhe uma margem em cima e passo isso para o meu cliente final. Isto é, no fundo, tem aqui muito ancorado uma estrutura de custos. Eu tenho que perceber quanto é que vale, naquele momento, para aquele cliente, para aquele tipo de produto, qual é o valor apercebido que ele tem. E é com base nisso que vou definir o preço. Porque senão eu estou a perder margem. Sempre que eu falo com alguém que está a anunciar subidas de preço de 5% para o mercado, de 7% fixos para toda a gente, é outra situação. Imaginem que querem abrir uma loja. Onde é que deverão abrir uma loja? Em que sítio do país? Em que ponto? Há modelos que nos vão captar o potencial do mercado. E nos vão captar o potencial do mercado em função de atributos de demografia, da concorrência, da conveniência, de sinergias, efeito bola de neve, numa determinada região, até ver onde é que está a minha concorrência, onde é que eu já tenho as minhas lojas, onde é que eu tenho probabilidade de vir a fazer. Há muitos casos de uso sobre isso, em que eu tenho que usar os dados disponíveis e dados também macroeconómicos para perceber onde é que posso vir a ter aqui uma maior atratividade para abrir um sítio. Deixa-me dar aqui um outro exemplo. Gestão de gama. Eu não sei se chamam gama, se chamam sortido aqui no gama. Portanto, que tipo de produtos é que eu devo ter na minha loja? Tipicamente o que se passa é que as empresas pensam, eu tenho este espaço e a partir deste espaço é que eu vou olhar para as categorias e para o produto. Não façam isso, façam ao contrário. Tentem perceber qual é o comportamento do cliente, o que é que ele quer, como é que conseguem definir, no fundo, o perfil de loja em função do comportamento do cliente. Tentem fazer um ranking dos produtos em termos de afinidade e de propensão para o cliente e o que é que faz sentido. Qual é a canibalização ou não e se eles puxam um pelos outros ou não. E só depois disto é que trazem o tema do espaço e escolhem, no âmbito do ranking, escolhem os artigos mais adequados. E, portanto, há aqui um conjunto muito grande de modelos que já captam tudo isto. Muito bem. Deixem-me só dizer que eu falei de vários tipos de casos de uso. Há alguns casos de uso em que eu quero que a inteligência artificial me decida e o humano implemente. Noutros casos, imaginem que eu estou aqui a falar, por exemplo, de uma situação em que eu quero fazer um aprovisionamento num produto que não é muito importante, num parafuso, eu se calhar não quero que o humano esteja ali muito envolvido. A AI decide e o humano só implementa. Noutras situações, eu quero que o humano decida. Se eu quero fazer, por exemplo, uma campanha na compra ou na venda, eu quero que o humano esteja no loop. Há diferentes modos de interação entre o humano e a máquina. Não fiquem com a ideia que é tudo só para ser substituído. Não. Nós chamamos isso o augmentation, o alavancar o humano. E as empresas que estão, neste momento, a conseguir captar maior número de benefícios do AI são as que conseguem ter vários modos de interação entre o humano e a máquina. Quando começarem a ter campanhas personalizadas, targetizadas ao vosso cliente e a irem atrás do cliente, que é algo que ainda fazem pouco, portanto, o cliente vem ter convosco, isso já não acontece noutros setores, temos que ir atrás do cliente, com o que é que ele precisa, a oportunidade de venda cruzada, a upselling, vão querer que o AI faça toda a festa, porque vão querer começar a mandar push e estímulos comerciais e não vão querer estar envolvidos. O humano estar envolvido no processo só vai atrasar a tomada de decisão.
Muito bem, deixem-me só para terminar, só queria aqui duas, três notas. Uma é só mostrar que há situações em que o humano acrescenta valor. Imaginem um caso de um retalhista de alumínio, que compra lingotes de alumínio e que vende ao mercado B2B, é um Tier 1 que vende aos fabricantes de automóvel e que, no fundo, tem máquinas de CNC que processa este tipo de máquinas. Há um conjunto de comerciais que recebem pedidos de cotação, portanto, há empresas certificadas que recebem um pedido de cotação e, com base no seu melhor esforço e com base naquilo que acham que o cliente pode comprar, dão uma cotação. E depois o cliente aceita ou não aceita. O que se fez, só vou mostrar aqui um exemplo real, o que se fez foi ter um modelo de pricing que, no fundo, faz uma primeira recomendação ao comercial em função dos atributos do cliente, do produto e do histórico de relação entre o cliente e o fornecedor. E o que se fez foi depois, durante mais de 2.000 cotações, deu-se a possibilidade de temos um grupo de controle em que era o processo antigo, que era o comercial, que colocava o preço, e um grupo de tratamento em que era o modelo analítico da AI que dava a recomendação do preço e o comercial poderia acrescentar valor em cima dele. E quando se olha para os resultados, que eles foram segmentados em comerciais de baixa experiência e de elevada experiência, só para se analisar separadamente, o que nós vemos é, numa coluna a preto, nós temos o modelo antigo, o comercial a dar o seu preço, sem qualquer auxílio da máquina. Na coluna do meio temos a máquina sozinha. E na terceira coluna temos a máquina a ser alavancada pelo conhecimento humano. Isto é, o humano a editar o preço. E um humano experimentado tem sensibilidade e há informação que não está cadastrada e que a máquina não sabe. A ansiedade do cliente naquele momento, a capacidade instalada, tudo aquilo, o lead time que ele quer para ontem e, portanto, eu posso subir um bocadinho mais, que eu posso não ter isso devidamente mapeado na máquina. E reparem que um comercial de elevada experiência acrescenta muito valor relativamente à máquina. Muito mais do que um comercial de elevada experiência quase que bate a máquina. Se for a máquina pura, se for a máquina sozinha, o comercial quase que bate. Mas se for comercial mais máquina, bate muitíssimo apenas o comercial. E, portanto, nós não vamos ser substituídos pela máquina. Nós vamos ser substituídos por pessoas que trabalham com a máquina. Fiquem com essa ideia. Nós vamos ser substituídos por pessoas que trabalham com a máquina. Muito bem, porque há aqui temas de automação e há temas de augmentation e vou tentar fechar agora com o tema de como é que o AI generativo pode ser uma forma de aumentar, de alavancar o outro tipo de inteligência artificial analítica. E, de facto, o que nós vemos é que a AI generativa, em modelos preditivos e prescritivos, que eu falei há pouco, eu posso, por exemplo, num caso de detectar a taxa de abandono de um cliente, eu tenho dados transacionais de rotação, de vendas, etc. E eu posso aumentar os dados disponíveis com base em textos, e-mails, em toda a parte conversacional que eu tive com o meu cliente. Portanto, eu estou a alargar os dados de input, dados não transformados, que consigo estruturar em dados estruturados e consigo alimentar, no fundo, enriquecer a base de dados. Mas depois, da forma, eu tenho um modelo preditivo que me vai estimar qual é a probabilidade deste cliente vir a abandonar ou está aí para a concorrência. E a seguir, a forma como eu vou personalizar o estímulo comercial para ir atrás daquele que eu posso recuperar, já vou ter outra vez a AI generativa a dizer-me qual é o melhor estímulo comercial e qual é o melhor pitch. E, portanto, já não vai depender só da sensibilidade do cliente. Então, a ver, temos aqui, no fundo, esta complementariedade entre um AI analítico nos modelos de machine learning para estimar a probabilidade de abandono, mas depois o AI generativo, quer a montante, quer a jusante, a acrescentar valor. É assim que nós vamos conseguir realmente tirar o máximo potencial do AI. Só para terminar, eu até agora fui um bocadinho copo meio cheio, não é? E, de facto, se nós olharmos para notícias muito recentes, não estamos lá. Nós não estamos lá. E o tema não é, atenção, o tema não é só PMEs. Eu sei que vai surgir certeza. E as PMEs, como é que se consegue? Há empresas com legado, e eu não tenho nada contra empresas com legado. Acho ótimo. Pessoas com legado é que é pior. E esta nova necessidade precisa de pessoas arejadas. E não tem que ver com a idade. Há pessoas que entram para uma organização, youngers, não é? Os youngs, que já vêm com legado. só aparecem. E há outras que estão há muito tempo e que são muitíssimo mais arejadas. E, portanto,
há aqui coisas muito recentes, 2024, 2023, em que ainda se questiona porque é que não estamos a conseguir que as nossas organizações sejam muito mais data-driven, AI-driven. E, de facto, há aqui um tema fundamental. Eu não estou preocupado com a resposta aos desafios. A resposta vai ser standardizada, vai ser democratizada, porque a máquina vai nos dar a resposta. Vocês vão ao ChatGPT e já vos faz um conjunto de recomendações, e no futuro isto vai ser muitíssimo mais fácil. Nós temos uma resposta para qualquer problema. O que nos vai diferenciar é a capacidade de fazer perguntas. O que nos vai diferenciar enquanto gestores ou empresários é se eu consigo ou não perceber qual é o problema que quero resolver. E para isso, não devemos fazer o push da tecnologia. Eu não devo ancorar nos dados e depois no analytics e só a seguir ir para o problema de decisão. Devo começar ao contrário. Eu devo ancorar no desafio. E o desafio pode ser, eu quero ser completamente customer-centric. Eu tenho aqui um desafio de ir atrás do meu cliente. Eu tenho um desafio de baixar a sério os produtos depreciados e que me estão a encher o armazém. Pensem qual é o vosso desafio. E a partir daí, ancorado no negócio, é que vão atrás do AI e do Analytics e só depois dos dados. Não descubram um propósito para os vossos dados. Os dados devem servir um propósito. E este é um dos erros que se verifica sempre. Portanto, comecem por definir nas vossas organizações, e não precisam de consultores para isso, vão ao ChatGPT, vejam quais são os típicos desafios que podem vir a abordar e definam a vossa jornada do AI. Definam quais são os casos de uso que acham que são prioritários para se continuarem a diferenciar no mercado e para fazer algo que me motiva diariamente, que é tentar empoderar qualquer desafio de negócio com AI e com Advanced Analytics. E não é o tema da substituição, é o tema de alavancar. É isto que se fala muito neste livro que o Carlos falou, que é esta sanduíche. No fundo, na base temos a nossa organização, nossas pessoas, nossos valores, a cultura, o alinhamento organizacional. Na outra fatia de pão temos o AI contra a tecnologia. E o recheio, que é a parte mais saborosa da sanduíche, é aquilo que nós queremos. Queremos minimizar o cost to serve, queremos maximizar o nível de serviço, queremos aumentar a margem de um canal A, de um canal B, ou o que seja. E, portanto, como é que eu faço isto depois para que a organização consiga ir atrás? E tem aqui muitas pistas no livro como é que eu devo desenhar a minha jornada do AI e do Analytics. Muito obrigado pela atenção. Por favor, tratem de governar Bom dia, obrigado e parabéns pela apresentação. Queria colocar uma questão, falando da questão do Copmation e do EPSI. Tem a ver com o seguinte: até que ponto nós, a inteligência artificial, necessita de dados? E nós próprios, nas empresas, temos os nossos dados internos. Até que ponto, qual é o risco de, ao fornecermos estes dados, não estamos a correr o risco desses dados podem cair nas mãos de outros que não saibamos? Ou seja, nós temos a nossa interna Intel e, ao fornecer esses dados para benefício da inteligência artificial, corremos o risco de ter esses dados também nas mãos de outros. Muito obrigado. Há duas perguntas que colocou. Uma é: será que temos dados suficientes ou não? Pareceu-me. E a segunda é o tema da privacidade dos dados. Sobre a primeira, se temos os dados suficientes ou não, nós nunca vamos ter dados suficientes. A questão que nós devemos colocar é se, com os dados que temos disponíveis aos dias de hoje, podemos ou não podemos tomar melhores decisões. Isso é um primeiro ponto. Até porque os dados têm rendimentos marginais decrescentes, do ponto de vista analítico. Isto é, à medida que eu acrescento mais fontes e mais fontes, eu estou a melhorar a precisão dos meus modelos, mas o salto marginal é cada vez menor. Portanto, a certa altura, o tema já não é dados, é o que é que eu faço com os dados. Mas, dito isto, acho que devem refletir sobre que parcerias estratégicas podem vir a fazer para ter acesso a dados de outros fornecedores, por exemplo, outros comerciantes. Há aqui comerciantes, até mesmo comerciantes que possam concorrer. Acho que seria muito útil o setor, e a associação pode ter um papel importante,
arranjar uma maneira de se partilhar dados para eu começar a ter vistas múltiplas sobre o meu cliente. E, portanto, há muita coisa que se pode fazer aí e usando cada vez mais dados de fora e dados de dentro. Importante. Sobre o tema da privacidade, no AI analítico, estes modelos de previsão, que eu estou a dizer, e de otimização, esta temática não se coloca de todo. Portanto, eu posso ter isso in-house ou na minha cloud, esses modelos. No AI generativo, quando se instala, não sei se já experimentaram um Copilot ou alguma coisa dos fornecedores, eles criam ali uma área de bloqueio. Portanto, não só não estamos a partilhar os dados com a cloud, mas qual é o revés da medalha? Também o próprio modelo é estanque. Isto é, o modelo é dinâmico no sentido que ele ele tem algumas variáveis estocásticas, portanto, que não são determinísticas, ele vai aprender um bocadinho, mas não estou a beneficiar de modelos que estão a aprender com o meu track, com o meu histórico. Aliás, qualquer empresa destas, da Google, da Microsoft, tecnológicas, tiveram de se proteger disso, preparar para isso. Não há temas. Se for, pensar, eu não estou a dizer o ChatGPT, o normal. No ChatGPT, quando colocam lá os dados, podem ter a certeza que ele está a aprender com os vossos dados. E aprende mesmo. Quando nós enviamos um fecheiro de Excel para o ChatGPT, ou uma imagem, etc., ele está a aprender. Não estou a dizer isto. Estou a dizer se fizerem uma implementação in-house de um AI generativo, seja mais conversacional, seja de imagem, o que for, aí consegue-se ter a Chinese Walls. Não há ponto. Bom dia, muito obrigado. Em quanto tempo acha que vamos ter o AI generativo a não precisar do ser humano como parceiro? Isto é, Sim. eu faço ski, eu tenho uns skis que são um prolongamento da minha perna e do meu pé. Eu vejo assim o AI, portanto é um prolongamento nosso. Quando é que eles já não precisarão de nós? Estamos aqui todos a dar a nossa opinião. O AI generativo, então, o fato generativo, penso eu, está, do ponto de vista de casos bem-sucedidos, está na camada mais baixa. E eu acho o AI generativo atual, desculpem a expressão, muito pouco inteligente. Ia dizer estúpido, mas muito pouco inteligente, porque ele não sabe, ele não tem metaconhecimento. Ele não sabe o que não sabe. Ele não tem raciocínio. Ele responde a tudo. Se experimentarem a interação, responde a tudo. Portanto, não tem, está muito longe ainda da parte do raciocínio e da consciência necessária para virmos a ter o que está numa camada mais acima, que é agentes autónomos de tomada de decisão, em que os processos cognitivos são percebidos pelo AI. O AI atualmente é puramente preditivo. Só com base no histórico ele está permanentemente só a estimar qual é a probabilidade da próxima coisa que faça sentido ser aquela. Não conhece, é agnóstico se eu estou perante o cliente A ou B ou Proteca, é um token, é um 01, não tem nada do ponto de vista de consciência. O passo seguinte é começarmos a ter algumas tarefas de raciocínio para ter agentes autónomos de decisão, para o último estádio, que é ter toda uma organização a ser gerida pelo AI. Eu acho que não vamos chegar lá, não vamos querer chegar lá. Porque uma questão muito simples, que é o tema da diferenciação. Nós temos que conseguir diferenciar cada empresa, cada negócio. E, portanto, eu acho que o humano vai estar a definir, pelo menos, para onde é que se deve ir. Um joystick. Agora, vamos ter N recomendações de como é que o joystick deve ser guiado. Aos dias de hoje, nós devemos olhar para a maturidade também dos casos de uso. E empresas mais pequeninas que não se podem dar ao luxo de ter demasiados casos de uso mal implementados, devem olhar para qual é o histórico de casos de uso e qual é a maturidade daquela tecnologia e onde é que está a ser usada. E começar por aí. E não é por acaso que os chatbots já estão muito difundidos. Mas isso é no AI generativo. Há todo um outro AI que não tem que ver com esta coisa do ChatGPT, que já existe há algum tempo a tecnologia, 2015, 2090, tem sido melhorada, e que nós podemos fazer muito, por exemplo, na forma como eu estou a tentar perceber o comportamento do meu cliente. Agora, eu só não posso ir, e não caiam no erro, de ir atrás de umas cenas da AI.
Às vezes colocam essa questão, pá, eu queria fazer umas cenas de AI, o que é que eu devo fazer? Pá, eu paro logo ali a conversa. Porque isso tem tudo para correr mal. Porque aí é que o ROI, o retorno do investimento, enfim, quer dizer, não acontece. Não há retorno. Mas nos próximos 5 anos, e só não sei se esta nova, porque há toda uma corrente do AI que não é o generativo, não é preditivo, que aliás eles acham que o generativo e o que está aqui foi aquela coisa que aconteceu, porque é estúpido, e não sei até onde é que vai essa corrente da consciência. Há várias pessoas que se foram demitindo da Google, da Meta, porque estão nessa linha, que não é esta, que nós nem ouvimos falar, estão na linha de chegar à mesma parte do processo cognitivo, e já não é emular o cérebro, é mesmo ter um cérebro. Aí é um bocadinho mais assustador. Muito parabéns, meu nome é João Coelho. Estava a falar da consciência ou cognitivo, não é? Isto, nós estamos a evoluir bastante, não é? Me pergunto na base, quando a inteligência artificial coordenar com a computação quântica, nós neste momento estamos muito limitados a nível de maquinaria, não é? Isto com a computação quântica, ligada à tal consciência e isso tudo, isso poderá nos trazer, se calhar, os problemas que vimos no Blade Runner, não é? Onde, ao cabo, começaram as máquinas, entre aspas, a tomar consciência, não é? E a ter ciência, não é? Eu acho que aquilo que nos está a limitar muito ainda é a parte da maquinaria, das máquinas que temos disponíveis, mas já com a computação quântica, estando bem desenvolvida e que seja num futuro próximo, possa, se calhar, vir ao encontro daquilo das máquinas, já pensando por si própria, tem a própria consciência e quase a próxima alma, entre aspas, tem uma... Há um termo que devem ter ouvido falar, que é o tema de singularidade. Singularity. Quando é que a máquina vai ser melhor que o humano em todos os aspectos cognitivos? Não sei se vamos chegar lá. Acho que não, sinceramente acho que não. Agora, há um ponto importante, que é qual é o papel do humano depois também no que está a sair das máquinas. Uma área que eu não falei, por exemplo, a parte da arte. Neste momento nós temos máquinas que conseguem gerar quadros ou novas tendências de uma forma completamente automática, em que no fundo estamos a acelerar o processo de criação, mas não estamos a conciliar com o processo de validação. Porque se nós olharmos para as correntes artísticas, vou dar só este exemplo, muitas delas só foram devidamente identificadas passado muitos anos. E nós temos a máquina a debitar N tipo provavelmente de novas correntes artísticas e não estamos a conseguir, o humano não está a conseguir ter o tempo necessário para validar e para guardar essas preciosidades. Portanto, nós vamos estar a gerar muito lixo eletrónico que não devia ser lixo, que tem ali um potencial muito grande. A parte quântica tem que ver só com a velocidade de processamento. Eu acho que Correto, sim. Eu acho que aqui... É que já não é o 0 e 1, não é? Certo, é um fuzzy de 0 e 1. Não, isso vai dar um salto brutal em termos de processamento, mas não sei se o processamento mais elevado, se depois chega... Nós ainda temos muita dificuldade. Imaginem um caso muito simples. Porquê é que um gato, a forma como um gato salta numa mesa, porquê é que ainda não temos os robôs um salto tão simples a fazer exatamente o mesmo? Assim, algumas coisas fáceis que nós temos alguma dificuldade. Nós conseguimos resolver com o AI muito mais cedo jogar um jogo de xadrez, como se recordam, do que identificar um gato numa imagem. As tarefas mais simples é onde o AI ainda tem mais dificuldade aos dias de hoje. Precisamente porque não tem este nível superior de processamento cognitivo. E, portanto, e são tarefas simples, não tem a ver com o processamento em si. Certo. Não, mas para qualquer empresa, para qualquer caso de uso, não é suficiente. É necessário, não é suficiente irmos ao ChatGPT ver quais são os casos de uso. Eu tenho que conseguir perceber, por exemplo, se eu passar de uma estratégia de preço cost plus para uma estratégia de preço com uma função de utilidade para conseguir estimar estas elasticidades e a probabilidade de conversão, qual é o valor que pode estar em cima da mesa? E eu consigo fazer isso sem ter que desenvolver e implementar o projeto. Com base nisso,
Eu faço o reverse engineering, vejo se consigo ou não montar um projeto que me entregue esse valor. Há casos de uso que são muito sexy, mas que não vão entregar o valor que nós temos aqui em cima da mesa. E claro que nós tivemos no passado tecnologia, por exemplo, o RPA, não sei se já comentaram nas empresas, portanto, o Robot Process Automation, que é tentar automatizar algumas tarefas repetitivas, mas que não são de decisão. Imaginem, eu tenho aqui uma pessoa ou duas pessoas que a única coisa que fazem é ir ao meu sistema e colocar o número da fatura. E quero automatizar este processo de ir ao ERP e colocar o número da fatura. Eu tenho os RPAs e isso foram relativamente baratos, de desenvolvimento, porque é uma commodity. Agora, há cada vez mais módulos de entrega as a service para isto, em que eu substituo o investimento inicial, o chamado CAPEX, pelo custo de operação e manutenção OPEX. E eu acho que, sinceramente, antes de entrar numa coisa de CAPEX, deve tentar ver com as a service o que é que está a acontecer. Porque às vezes nem sequer está, a gestão da mudança não tem que ver apenas com o modelo. Tem que ver com o processo, tem que ver com a relação com o fabricante, tem que ver com a relação com o cliente e portanto, tudo aquilo que eu consegui passar para uma servitização, acho que ajuda a esbater um bocadinho isso. Agora, o que é que vai acontecer nos próximos anos? Vamos ter uma queda abrupta de preço. Aos first adopters, não é? Vamos ter uma queda abrupta de preço. Imaginem, modelos de machine learning, aqueles modelos que eu estava a mostrar há pouco, tentar perceber quais são os atributos que me ajudam a caracterizar um cliente. Depois eu posso ir ao PEC da Microsoft, posso ir a uma Azure, posso ir ao Google Cloud, ou posso ir à AWS, e no mesmo dia, numa hora, faço isso. E faço uma experiência. E pago só por essa meia hora ou uma hora. Mando meus dados, ele vai-me pôr um modelo de machine learning a debitar quais são as características, a fazer uma clusterização, uma segmentação, e depois vejo, analiso e penso, quero ou não quero ir por aí. Portanto, uma PME não pode ter aqui um grande projeto à volta disto. Portanto, para mim, é projetos muito pequeninos, alavancar no que existe com servitização em cima disso. Começando pela quantificação do impacto do caso. Última pergunta. Gosto de dar E curta. É um caso prático. Centralizando o nosso tema, e de facto é muito importante, quando nós fazemos o IA Analytics e podemos estudar o comportamento dos nossos clientes, como tu bem diz, e fazer o ajustamento. Mas o nosso cliente não está parado. E neste caso, o nosso cliente pode ser os seus arquitetos que estão a desenhar, a projetar e a prescrever produtos. E que provavelmente também estão a fazer o mesmo trabalho do lado deles. E aqui a minha pergunta é, onde é que nós nos encontramos com o IA de um lado e do outro? Porquê? Porque se nós estamos a trabalhar para antecipar o mercado e antecipar o cliente, esse mesmo cliente também está a trabalhar para estar mais à frente. E, portanto, não estaremos aqui uns atrás dos outros, mas a verdade é que onde é que nós nos vamos juntar? Nós ou alguém que nos está a substituir a nós? Porque essa competição que já hoje existe entre seres humanos, naturalmente, as fábricas a investigar e a ter novos produtos, os arquitetos a projetar novas obras e nós, aqui na cadeia de valor, a fazer esta ligação e a ter que a acompanhar. Mas o que e se calhar era a pergunta que eu já queria ter feito há bocado, há aqui se quiser, uma batalha, não vou dizer uma guerra, porque isto hoje falar de guerra está muito perigoso, mas há aqui uma batalha que é, um dia destes, os outros agentes económicos também não estão parados e também estão a usar inteligência artificial, analytics, generativa, e também estão a querer conquistar esse mundo. Portanto, onde é que colocar é quando for a máquina com a máquina. Imaginem, um processo de negociação. Quando os dois lados têm a máquina, isto converge ou não converge? Depende da teoria de jogos, não é? Pode convergir ou não convergir. Eu acho que mesmo aí, máquina com... Já temos aí processos que é máquina com máquina. E a coisa converge. Aliás, basta ver, por exemplo, os investimentos que as empresas fazem em bolsa é máquina com máquina, atualmente. Já não é qualquer ser humano que acha que está a fazer grandes investimentos. Se fosse fazer o day trade, as máquinas é que estão a fazer.
a máquina tem que antecipar o que a outra máquina vai fazer. Mas a outra máquina vai antecipar o que a máquina vai fazer. Só que nós aqui, nós temos uma cadeia, não é só one-to-one. Nós temos aqui N empresas que estão entrincheiradas, entrincheiradas no sentido de falar, que acrescentam valor, mas entre o fabricante e o cliente e o aplicador ou o construtor. E sabemos que pode haver máquinas do lado do fabricante que estão a tentar fazer direct to construtor. Então no Covid isso aconteceu em todos os setores. E depois houve um recuo, porque se chegou à conclusão que era muito caro, ainda era muito caro. E o tema não foi só porque é que os comerciantes estavam a acrescentar valor noutros setores, era porque era caro. E não estava a conseguir ter economias de escala. Porque é que a máquina, quem é que tem mais, quem é que aprende melhor com o erro? É a máquina ou é o humano? É uma questão interessante para podermos conversar, porque falamos muito de inteligência artificial, mas eu também há estupidez humana, não é? E eu não sei quem é que aprende mais. Eu acho que a máquina, como não tem a ancoragem, não tem os biases, não tem os viés, acho que aprende melhor com o erro do que o humano. A máquina precisa do erro para aprender mesmo. Precisa da não conversão, precisa de eu ter perdido um cliente, precisa de eu ter tido uma campanha desastrosa. Para a máquina, isso é música, porque aprende de uma forma sem sentimentos, sem emoções. É uma criança. É uma... Não, é objetivo. Não há de ser criança, porque crianças também são emotivas, não é? Eu percebo, não tenho criança no sentido de não ter história. Eu percebo. Muito bem. Muito obrigado a todos.